Escoamento em tubulações. O que vem a ser tubo? Tubo é um conduto usado para o transporte de fluidos, geralmente de seção circular. Então, o tubo é algo que tem uma seção circular e um determinado comprimento por onde se transportam os fluidos. Conduto forçado. O líquido escoa com pressão diferente da atmosférica. A canalização funciona sempre totalmente cheia e o conduto é sempre fechado. Então, no conduto forçado existe uma pressão que é imposta ao fluido diferente da pressão atmosférica. E uma característica importante do conduto forçado é que ele funciona totalmente cheia e o conduto é sempre fechado. As canalizações de distribuição de água nas cidades, por exemplo, sempre devem funcionar como condutos forçados. Nesse caso, os tubos são fabricados para resistir à pressão interna estabelecida. Conduto livre. Apresentam em qualquer ponto da superfície livre pressão igual à atmosférica. Os rios e canais são os melhores exemplos de condutos livres. Os coletores de esgotos normalmente funcionam como condutos livres. Então, no caso, os canais, por exemplo, eles têm uma seção que pode ser trapezoidal ou retangular. E essa superfície livre do fluido está aberta à pressão atmosférica. Então ele é um conduto livre. No caso dos coletores de esgoto, eles não funcionam com seção plena. Eles funcionam com a seção a 3/4 de enchimento, né? São considerados condutos livres. Aí tem uma tabela para poder fixar melhor a diferença entre condutos forçados e condutos livres. Na primeira coluna estão alguns exemplos de condutos forçados: tubulações sob pressão, sifões verdadeiros, sifões invertidos, colunas de instalação hidráulica, sistemas de abastecimento de água. Os condutos livres: calhas, drenos, coletores de esgoto, canais e cursos de águas naturais. Aí está uma imagem mostrando um exemplo de tubulação sob pressão. No caso, aí está a tubulação de bombeamento de um poço, onde aqui temos a tubulação de sucção e aqui a tubulação de recalque. Então, essas tubulações que estão impostas à pressão de uma bomba, elas são condutos forçados, né? Estão sob pressão. Sifão verdadeiro e invertido. No caso do sifão de um vaso sanitário, ele é considerado um sifão verdadeiro, que tem esse formato aqui, né? Que veda a passagem dos gases mal cheirosos para a parte exterior do vaso sanitário. E ele é considerado um conduto forçado. No caso do sifão de pia, por exemplo, é um sifão invertido e também é considerado um conduto forçado. A coluna da instalação hidráulica. Na verdade, todo o sistema de instalação hidráulica de um prédio, de uma casa, é considerado um conduto forçado, porque trabalha a seção plena, está sempre cheia, né? Então é totalmente fechado, então é um conduto forçado. As calhas. As calhas de águas pluviais são condutos livres. Então as calhas elas ficam nos beirais dos telhados ou junto à platimbanda de um telhado, recebendo a água da chuva e conduzindo para os condutores verticais de água de chuva. E ela tem essa parte superior aqui, livre à atmosfera,
então ela é considerada um conduto livre. Os drenos são considerados condutos livres. Os coletores de esgoto, eles não trabalham em seção plena, então são considerados condutos livres. Os canais têm uma superfície livre, a atmosfera, são considerados condutos livres. Agora vamos falar um pouco sobre perdas de carga. Existe a perda de carga ao longo da tubulação e a perda de carga localizada. O que vem a ser a perda de carga ao longo da tubulação? Ela é ocasionada pelo movimento da água na própria tubulação. Admite-se que seja uniforme em qualquer trecho de uma tubulação de diâmetro constante, independente da posição. Então, quanto maior o comprimento de uma tubulação, mais perda de carga ela terá, certo? Que é em função do comprimento da tubulação. Essa perda de carga é gerada pelo atrito do fluido com as paredes da tubulação, é gerada pelo sistema de conexão de um tubo com o outro, entre outros fatores. A perda de carga localizada são provocadas pelas peças especiais e singularidades de uma instalação. Por exemplo, são as peças de mudança de direção, como joelhos, curvas, T's, os registros e válvulas. Então, todas as peças especiais instaladas numa tubulação é considerada uma perda de carga localizada. Então, vai haver uma perda de carga localizada. Aí está uma figura mostrando a perda de carga ao longo da tubulação, nesses dois desenhos de cima, e aqui a perda de carga localizada, no desenho de baixo. Aqui tem um tubo liso, em que tem uma pequena perda de carga, pois o atrito nas paredes do tubo é menor, e aqui um tubo rugoso, onde o atrito do fluido nas paredes da tubulação é maior, então tem uma maior perda de carga. E aqui um joelho, onde é imposta ao sistema uma perda de carga localizada. Perda de carga ao longo da tubulação. Ela é gerada, por exemplo, referente à natureza das paredes dos tubos, a rugosidade. Analisando-se a natureza ou rugosidade das paredes, devem ser considerados o material empregado na fabricação dos tubos, ou seja, se é um material liso, sem imperfeições, ou se é um material rugoso, o processo de fabricação dos tubos, se é um tubo que é feito com costura ou sem costura, o comprimento de cada tubo e o número de juntas na tubulação. Então, se você tem um sistema com tubos de 6 metros, ele vai ter menos perda de carga do que um sistema com tubos de 3 metros. Por quê? Porque você vai ter maior quantidade de juntas. Então, quanto maior o número de juntas naquele seu trecho de tubulação, mesmo que ele seja retilíneo, você vai ter uma perda de carga diferente com um maior número de juntas, vai ter uma perda de carga maior. Então, se você tiver a possibilidade de escolher tubos de maior comprimento para trechos longos, é preferível. A técnica de assentamento ou montagem, se é uma montagem por roscagem, por soldagem, se é por junta elástica. Então, o tipo de junta ou a técnica de assentamento vai influenciar na perda de carga, porque pode gerar imperfeições na própria junta e aí causar essa perda de carga. O estado de conservação das paredes dos tubos. Então, com o tempo, acontece a corrosão de alguns tipos de materiais. Com isso, as paredes dos tubos mudam de aspecto, deixa de ser um aspecto liso, um aspecto onde vai ter uma menor perda de carga, e passa a ter um aspecto áspero com a corrosão, causando uma perda de carga ao longo do tempo.
Então tem que ser considerado esse fator quando o material utilizado nos tubos estão sujeitos à corrosão. A existência de revestimentos especiais. Então, às vezes, apesar de o tubo estar sujeito à corrosão, mas se você colocar um revestimento especial na parede interna do tubo, você vai garantir que aquele tubo, ao longo da vida útil dele, tenha uma perda de carga constante, né? Não vai ter uma perda de carga variável, porque não vai haver a corrosão interna, né, nesse tempo que durar esse revestimento especial. O emprego de medidas protetoras durante o funcionamento. Então pode ter medidas que evitem a corrosão, tornando o fluido menos corrosivo. Ele pode vir a proteger a parede do tubo, assim diminuindo a perda de carga ao longo daquele período. Perda de carga localizada. Existe a perda de carga devido ao alargamento brusco da seção. Então eu venho aqui com a seção de menor diâmetro e passo para uma seção de maior diâmetro. Com isso, eu transformo o escoamento de laminar para turbulento, causando uma perda de carga. Existe também a perda de carga na entrada da tubulação, ou seja, a saída do reservatório. Então, a depender do tipo de conexão que você fizer da tubulação para o reservatório, você terá perdas de cargas diferentes. Então, aqui eu tenho a perda de carga com o tubo entrando um pouquinho no paramento aqui da parede do reservatório, aqui alinhado com a parede do reservatório, aqui formando um chanfro arredondado, aqui com um chanfro reto. Então, a depender do tipo de saída do reservatório, você tem perdas de cargas diferentes. A perda de carga na saída da tubulação, ou seja, a entrada no reservatório. Aí seria do tubo de alimentação. Então nós temos uma entrada dentro do fluido, né, no meio do volume do fluido, tem uma determinada perda de carga, e uma perda de carga com o conduto sobre a superfície do reservatório. Aí já é uma perda de carga diferente. Perda de carga em curvas, perda de carga em válvulas de gaveta. As válvulas de gaveta, também conhecidas como registros, podem oferecer uma grande resistência ao escoamento, mesmo quando totalmente abertas. Haverá uma perda de carga sensível devido à sua própria construção. Então aí está uma imagem de uma válvula de gaveta. Ela funciona com o movimento dessa peça aqui, dessa chapa, né, metálica. Então ela sobe e desce em função do giro desse volante, fazendo com que, quando ela desça, ela encaixe nessa gaveta, né, nessa fenda, fechando a válvula. Quando você gira para abrir, ela vai levantar essa placa, deixando livre a passagem do fluido. Então, a depender da posição que a válvula de gaveta tiver, ela vai ter perdas de cargas diferentes. O ideal é que as válvulas de gaveta estejam ou totalmente fechadas ou totalmente abertas. Então, evitar colocar as válvulas de gavetas entreabertas, né, porque vai causar uma grande perda de carga. Perda de carga em válvulas borboleta. A válvula borboleta ela tem uma característica que é essa chapa aqui, ó. Essa chapa ela gira liberando ou obstruindo o fluxo do fluido, né, quando ela está encaixada aqui na seção, ela obstrui. Quando ela está centralizada, ela permite que o fluido passe de um lado para o outro. Mesmo assim, ela tem uma barreira, mesmo que pouca, no centro do orifício, causando uma determinada perda de carga. Perda de carga devido ao estreitamento da seção. Então você tem
uma perda de carga no alargamento da seção e também no estreitamento da seção. Perda de carga devido ao alargamento gradual da seção, então se você vai alargando gradualmente, também você tem perda de carga. Perda de carga em T e junção, então T's ou junções, eles têm perda de carga que dependem do sentido do fluxo. Por exemplo, aqui eu tenho T, ele tem a entrada do fluido nesse sentido, a entrada do fluido nesse outro sentido, e aqui está saindo nesse terceiro sentido, ou seja, existe a soma de dois fluxos saindo um terceiro fluxo aqui. Então aqui é um tipo de perda de carga. Tem a perda de carga quando eu estou passando com o fluxo e derivando aqui para a lateral. É uma outra situação que é uma perda de carga diferente. Aqui no caso da junção, eu tenho também um fluxo chegando, um outro fluxo chegando na outra direção e o resultante aqui com o fluxo final. É um tipo de perda de carga. E aqui eu tenho um fluxo passando e aqui uma derivação. Eu tenho também uma diferente perda de carga. Tá? Então tem que ser verificado qual é o sentido do fluxo, né? O que está ocorrendo naquela conexão para poder definir qual o tipo de perda de carga. Método dos comprimentos virtuais. Consiste em se adicionar à extensão da tubulação, para efeito de cálculo, comprimentos tais que correspondam à mesma perda de carga que causariam as peças especiais existentes na instalação. A cada peça especial corresponde um certo comprimento fictício e adicional, levando-se em consideração todas as peças especiais e demais perdas de carga, chega-se a um comprimento virtual de tubulação. Então, o que quer dizer esse texto aí? Foram adotados comprimentos virtuais para cada peça da instalação, né, que vão ser adicionados ao comprimento total daquela tubulação. Por exemplo, se eu tenho um trecho de tubo e eu tenho uma curva, eu vou eleger para aquela curva um comprimento em metros, tá, virtual, que vai ser acrescido ao comprimento em metros da própria tubulação para gerar aquela perda de carga ao longo da tubulação. Tá? Então seria uma transformação da perda de carga localizada para uma perda de carga ao longo da tubulação virtual. Né? Foi atribuídos valores para cada tipo de conexão, para cada tipo de válvula, para cada elemento especial da instalação, que será acrescido ao comprimento total, gerando um comprimento virtual de tubulação. Aí está uma tabela que eu tirei de Carvalho Júnior, onde eu tenho aqui os diâmetros, que vão de 20 milímetros a 110 milímetros. Aqui na coluna eu tenho as peças, conexões, registros, aqui eu tenho joelho de 90 graus, joelho de 45 graus, curva de 90, curva de 45 e várias outras peças. E aqui, nessas colunas do meio, eu tenho a correspondência entre a peça e o diâmetro. Por exemplo, se eu quero saber a perda de carga de uma curva de 90 graus de 25 milímetros. Então eu faço aqui a linha da curva de 90 graus com o diâmetro de 25 milímetros e encontro aqui o valor de 0,5 metros. Tá? Então essa perda de carga aí é em metros, que vai ser acrescido ao comprimento da minha tubulação. Ok? Então, a depender da conexão e a depender do diâmetro, eu terei valores virtuais diferentes que vão ser acrescidos àquele comprimento total. É isso aí, pessoal. Até a próxima.